Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor Yuri Nascimento e nós vamos para mais uma aula de Geologia, onde nós vamos falar hoje sobre deriva continental ou teoria da deriva continental. Quando nós falamos sobre o assunto deriva continental, o nome por trás desta teoria é o de Alfred Wegener, que no início do século XX ele postula essa teoria com base em várias constatações que ele fez ao longo de sua pesquisa, onde basicamente ele diz que os continentes, num passado geológico, estiveram todos juntos, formando um supercontinente que ele denominou de Pangaea, e que ao longo de centenas de milhões de anos esses continentes eles se separam e têm a configuração que nós temos atualmente. Os estudos dele, segundo a história conta, se iniciam lá em 1915, quando ele, ao estudar alguns artigos científicos, ele se depara com um que fala sobre fósseis em lados opostos do Oceano Atlântico. Fósseis esses similares ou iguais, de uma mesma espécie, tanto de plantas quanto de animais. A partir daí, então, ele inicia sua pesquisa, principalmente utilizando mapas, onde ele percebe também uma similaridade das costas desses continentes, principalmente o africano com o americano. A partir daí, ele começa a estudar, ele começa a ir atrás de outros aspectos, como aspectos geológicos, paleoclimáticos, e aí ele então postula a teoria da deriva continental. Tá? Na verdade, Alfred Wegener não foi o primeiro a olhar principalmente para essa questão geográfica, ou então das costas dos continentes. Lá no século XVII, Francis Bacon já havia feito essa constatação. Porém, Alfred agora, já tendo outras ferramentas para constatar isso, ele começa a postular ou ir atrás desses aspectos. Então vamos ver quais foram os aspectos que Alfred Wegener levantou. O primeiro, e talvez o mais simples dele, é o que nós chamamos de aspecto morfológico, onde ele se baseia, a partir dos mapas que ele tem posse, baseia a forma dos continentes para então fazer esse novo encaixe. E o que é que ele percebe? Principalmente a costa oeste do continente sul-americano com a costa leste do continente africano, elas parecem, como a gente pode ver até mesmo na imagem, parece ter ali um encaixe quase que perfeito desses dois continentes. Ele faz essa mesma aproximação para os demais continentes e ele percebe que alguma coisa é similar e que talvez isso poderia indicar que esses continentes um dia estiveram juntos e se partiram, se separaram. Para corroborar com isso, ele começa a fazer estudos geológicos nessas áreas, onde ele percebe na costa desses continentes áreas correlatas em idade e composição, ou seja, o evento geológico que formou a rocha naquela costa daqueles continentes era o mesmo. Então, é provável que no passado esses continentes estivessem muito mais próximos do que eles estão atualmente. Continuando a sua pesquisa, ele faz então um estudo mais aprofundado do conto fossilífero e existe um fóssil que foi muito determinante para que ele percebesse que estava no caminho correto, que é o fóssil do Mesossauro, que é um pequeno réptil que mede alguns centímetros somente, um réptil que a fisiologia dele é típica de água doce, ou seja, se eu encontro um réptil ou um fóssil desse em continentes tão separados, com a fisiologia típica de água doce, não teria como esse pequeno animal viajar pelo oceano para chegar no outro lado e fazer povoar aquele outro continente. Então é muito provável que num passado geológico esses continentes estivessem juntos. Alguns cientistas na época diziam que existia o que eles chamavam de pontes terrestres, que o oceano teria mudado muito, já se conhecia a questão da regressão marinha e que em alguns momentos essas pontes terrestres possibilitassem que essas espécimes se espalhassem pelo globo. Tá? Parecia algo muito mais difícil do que imaginar aquilo que Alfred estava propondo até então. Outro fóssil também que foi muito importante para esse estudo dele é o de uma gimnosperma, chamada Glossopteris.
A Glossopteris, ela tem uma peculiaridade muito interessante com relação à semente dela, né? A forma da semente dela, como vocês podem ver na ilustração, ela é como se tivesse a pontinha e várias folhas. E essa forma impossibilita que essa espécie vegetal ela tenha um espalhamento muito grande, em grandes áreas. E a Glossopteris, né, ela é encontrada, fósseis dela, em praticamente todos os continentes abaixo da linha do Equador. Então isso também corroborou para dizer, olha, talvez esses continentes estivessem mais próximos. Um outro aspecto estudado pelo Alfred foi o paleoclima. Então, paleo quer dizer, quer dizer antigo, paleoclima, então clima antigo. E o que é que ele estudou? Ele estudou alguns depósitos sedimentares glaciais, ou seja, quando ocorre uma glaciação naquela área, nós temos rochas típicas que comprovam essa glaciação. E o que ocorre? Segundo os estudos dele, vamos passar aqui para outra imagem, né? A configuração atual que nós temos ali na figura A seria essa. E aonde ele encontrou esses sedimentos glaciais? Como vocês podem ver lá pelo tracejado vermelho, a gente encontra ali no sul da América do Sul, no sul da África, no sul da Austrália e, logicamente, no Polo Sul, na Antártica. O grande diferencial aí é que alguns depósitos desses estão muito próximos da linha do Equador. E como nós sabemos, a linha do Equador é uma área que é muito ensolarada quase que durante o ano inteiro. E um evento glacial que fizesse com que existisse calotas polares, ou melhor, houvesse a deposição de sedimentos polares nessas áreas, a explicação para isso ela era muito complexa e ela não satisfazia totalmente o aparecimento desses depósitos. Então o que acontece? Segundo ele postulou, né, provavelmente nós teríamos a figura B no momento que ocorreu essa glaciação. Então os continentes estavam ali todos aglomerados, estavam todos juntos, formando o Pangeia, e a partir daí então nós teríamos a glaciação ocorrendo mais a sul, o que satisfazia muito melhor muito melhor a teoria dos depósitos glaciais. Porém, né, a teoria de Wegener ela encontrava um problema muito grande, que era, ok, os continentes, segundo o teu estudo, eles se separaram, né, nós temos evidência disso, mas qual é a força, que até então era desconhecida, qual é a força que move esses continentes? Né? E isso ele não conseguiu responder. Isso ficou uma dúvida muito grande. E por conta disso, a teoria que ele postulou ela caiu em descrédito. Em 1930, Alfred, infelizmente, ele falece, ele vem a morrer, e aí a teoria dele fica esquecida lá durante quase uma década e meia. Somente já ao final da Segunda Guerra Mundial é que a gente vai ter uma nova reviravolta e aí essa teoria ela vai ressurgir. Então, que reviravolta foi essa? O que fez com que ressurgisse essa teoria da deriva continental? Bem, principalmente o mapeamento do fundo oceânico através dos sonares. Então, a gente sabe pela história que o sonar é uma invenção que foi desenvolvida na época da Segunda Guerra, principalmente ali para detectar os submarinos, né? E por conta disso, utilizando o sonar, a gente tem então o mapeamento do fundo oceânico. Então, a partir daí, utilizando os sonares, a gente começa a mapear o assoalho oceânico e até então, aquele fundo oceânico que a gente imaginava algo liso, retilíneo, né, sem muita expressão, na verdade é totalmente cheio de rugosidades. A gente tem cadeias de montanhas submersas e em alguns momentos também parte dessa litosfera ela se encontra rachada. Então, lembrando lá da nossa última aula, a litosfera é aquela camada mais superficial da Terra, né, aquela camada rúptil. E depois, fazendo a análise de todo o assoalho oceânico nas décadas que se seguiram,
a gente percebeu que essa litosfera ela é toda compartimentada, né? E nesses locais onde há rachaduras ou onde ocorre a fragmentação dessa litosfera, a gente tem um vulcanismo muito expressivo, formando cadeias de montanhas, formando ilhas vulcânicas, né? Então, tudo isso começa agora a levantar a hipótese de que talvez essa litosfera realmente não seja tão estática quanto nós pensamos. A partir daí, então, desse mapeamento, surge o conceito de placas tectônicas. E o que seria placas tectônicas? De uma maneira geral, são fragmentos da litosfera. Então, é como se a litosfera do globo estivesse totalmente quebrada ou fragmentada, e essas placas tectônicas, depois, com os estudos que a gente vai ver na próxima aula, possibilitariam então o surgimento do que nós chamamos de tectônica de placas. E o que seria essa tectônica de placas? Seria a interação entre elas. Então, na borda dessas placas tectônicas, em alguns casos nós vamos ter encontros, em outros casos nós vamos ter separação dessas placas. E aí, a partir desse estudo das placas tectônicas, então a teoria da deriva continental ela volta a ter força e passa a ser comprovada. Tá? Então, atualmente nós temos aí um total de 12 placas tectônicas que a gente pode estar vendo aí na imagem, e na próxima aula então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tectônica de placas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.